Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou abordar com vocês um tema relativo a um fragmento que eu escrevi dentro de um artigo publicado no site Clube Austral na última semana e cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por completo. Mais uma vez um artigo, na verdade, com uma coletânea de fragmentos, sentenças e aforismos. E o título dele é, conforme podem ver na tela, Entre a Moral e a Estética. Porque na verdade é tão somente um artigo onde coloco aí então questões, né, voltadas à moral e à estética, lado a lado em alguns aforismos e ora também uma após a outra, digamos assim, né, dentro de um mesmo texto. Então elas ou às vezes dialogam indiretamente ou às vezes não tem uma conexão entre si, né, embora no todo tenha então este tema da moral e da estética. Bom, o fragmento que eu escolhi para tratar com vocês é o de número 15, conforme podem ver na tela. E então eu vou lê-lo, então comentar um pouco com vocês essa questão que julgo interessante. Ela tem a ver aí com algumas questões que eu já tratei no canal, embora obviamente aqui vai ser uma expansão disso aí, né? Eu já tratei de algumas questões aí de epistemologia, essa questão também entre a relação na verdade, da relação, né, entre ciência e arte. Às vezes eu pontuo algumas coisas aqui dentro relativas a isso, né? E essa questão também da verdade, né, eu acredito como ela esteja dentro aí do discurso em geral, né, dos debates atuais, seja dentro da endosfera, seja dentro da política, seja, enfim, né? Isso está presente em toda sorte de locais, então a gente em ambientes, né, quer dizer, então a gente aprofundar essa questão ou questões que envolvem direto ou diretamente a verdade, né, ou seja, conceitualmente, né, quero dizer que verdade no sentido do conceito de verdade, é interessante, ok? Então eu vou ler, bem curto, mas vou então fazer algumas digressões dentro disso. Então eu escrevi o seguinte: paradoxalmente, precisamos de uma máscara para dizer a verdade. E, nesse sentido, mesmo a ciência requer algo de artístico. Então tem dois pontos, né, principais aí, que é o primeiro, né, antes ali do travessão e depois. Tá? A segunda parte é apenas uma exemplificação, né, ou apenas um caso particular de algo que a gente pode ter aí como, na verdade, uma espécie de exemplo da primeira parte. Então, na primeira parte, então, está escrito o seguinte: paradoxalmente, precisamos de uma máscara para dizer a verdade. E por que paradoxalmente? Porque quando a gente pensa, né, na expressão da verdade, geralmente vem em mente, ou imageticamente, a ideia de que aquilo ali está sendo expresso de um modo direto, certo? Então, quando a gente pensa, eu quero dizer a verdade, então a gente, em geral, associa isso a algo que está sendo expresso diretamente, sem mais rodeios, digamos assim, ou sem muitas digressões ou mesmo circunlóquios, né? Para quem não sabe, circunlóquio é quando você fica ali repetindo aquele assunto ou fica tergiversando, né, ao redor de determinado assunto e não chega nunca naquele núcleo ali, digamos assim, né? Então, quando a gente diz que a gente quer dizer a verdade, a gente está, em parte, né, associando como o oposto dessas coisas. Ou seja, a gente quer dizer algo mais direto, vou dizer a verdade. Só que, então, na verdade, a gente quase nunca consegue fazer isso que aparentemente está implícito naquilo que envolve, né, verdade. E por isso é um paradoxo. Por quê? Porque a gente só consegue expressar a verdade através de outros meios que não a coisa em si. Ou seja, se a gente pensar, por exemplo, como Aristóteles, que a verdade é a realidade, né? Aristóteles tinha esta frase, que é bem interessante, certo? Não que todo realismo apenas possa ser traduzido por essa frase dele, né? Obviamente vão haver outros filósofos que vão tratar a questão do realismo de um modo diferente.
Mas essa frase do Aristóteles, ela sintetiza a questão, pelo menos de uma perspectiva, né, da própria perspectiva dele, mas segundo uma perspectiva bem interessante, né? Que é isso, então a verdade é a própria realidade. Só que quando a gente vai expressar esta realidade através de uma sentença que julgamos verdadeira, ou de qualquer outro tipo de expressão, né? Pode ser não conceitual, verbal, digamos assim, né? Eu posso expor, por exemplo, tentar expor a verdade através de uma imagem, por exemplo, né? Não precisa ser uma palavra, certo? Então, sempre quando a gente vai expor isso, a gente tem que expor através de algum meio. Só que este meio já pode ser tido como uma espécie de máscara. E por isso que ele é paradoxal. Ou por isso que todo esse processo é paradoxal. Por quê? Porque mesmo a verdade ela não pode ser expressa segundo ela própria, digamos assim. Ou seja, segundo a crua realidade. Mas a gente precisa de algum meio e este meio vai gerar um paradoxo com a própria verdade. Por quê? Porque então a própria verdade ela já está mascarada por alguma coisa, digamos assim, né? Claro, isso podemos pensar ou imaginar graus, né? Segundo os quais ela então é como que obscurecida. Se a gente pensar, por exemplo, em algumas figuras de linguagem, né? Ou algumas questões aí da retórica, né? De meios pelos quais a gente expressa tipos de discurso e daí em diante, por exemplo, a própria alegoria, às vezes, ou enfim, né, existem tipos, né, de meios de expressão onde, na verdade, a verdade ela está obscurecida ali. Ou seja, não se quer dizer ela de um modo completamente direto, certo? Então, se obscurece ela ali dentro, né, e faz com que a pessoa tenha que pensar mais para saber onde está a verdade ali dentro. O enigma, né, se a gente pensar bem, a definição de enigma tem tudo a ver com isso. O próprio Aristóteles mesmo trata sobre enigma, ou sobre algo pelo menos semelhante em sua própria época, né? Provavelmente tinha outro nome isso. Ele trata sobre isso na Poética, onde ele vai explicar, né, questões estéticas ali, sobre os tragediógrafos gregos e daí em diante, né? Como vocês já devem ter lido aí, né? A Poética é um livro muito importante. E ali dentro, ele vai tratar, sim, dessa questão do enigma, por assim dizer. Ou seja, de como você consegue expressar uma verdade, porém de um modo obscuro. Né? Só que, claro, isso seria aí um ponto extremo, né, desta questão. Ou seja, de como que a gente expressa a verdade de um modo que a própria pessoa não consegue chegar à verdade. Né? E ela vai ter que fazer vai ter que passar por um labirinto de coisas para conseguir entender o final da coisa. Né? O que está por trás de algo que é enigmático. Certo? Então, isso é um extremo. Né? De outro extremo, a gente pode pensar a pessoa que quer ser mais clara possível. Só que quando ela também quer ser clara, né, isso significa, porém, que ela ainda tem que usar de algum meio. Certo? E muitas vezes este meio também é uma espécie de máscara. E eu completo então o trecho, né, exemplificando isso, através do foco, né, em um exemplo específico, que é, então, segundo as palavras ali, e nesse sentido, mesmo a ciência requer algo de artístico. O que isso tem a ver? Tem a ver que mesmo a ciência que pretende, por exemplo, ser direta, certo? Com sua exposição, quando a gente pega um artigo científico, por exemplo, a gente quer ver, né, que o cientista ali, ou o pesquisador, ele quer expressar, na verdade, a coisa de um modo mais direto possível, né, sem ficar tergiversando demasiadamente, certo? Porque senão ele vai acabar dentro, por exemplo, da literatura ou até mesmo da filosofia, né? Ao invés de ser direto no seu discurso científico. Só que mesmo ele, se a gente pensar bem, vai ter algo de artístico, e artístico em qual sentido? Eu quero dizer de estético. Por quê? Porque toda linguagem, né, e toda retórica ela carrega em si uma estética, mesmo a linguagem científica. Certo? A linguagem científica tem a sua estética particular também. Né? Só que quando a gente pensa na estética e na própria arte, a gente vê que também o que ela é. Né? Ela é uma máscara para a expressão do artista.
certo? Por quê? Porque nenhum artista expressa exatamente aquilo que ele é. Ele expressa o que ele quer, mas através de uma outra coisa que não é ele mesmo. Então ele está usando uma máscara ali, digamos assim. Né? E a linguagem pode ser pensada também como um meio estético e, portanto, também pode ser pensada como uma espécie de máscara através da qual nós estamos nos expressando. Certo? Mesmo porque nós não somos a linguagem. Você já parou para pensar isso? A gente não é a linguagem, a gente apenas se apropria da linguagem, né, para expressar uma intenção nossa. Ou para replicar uma intenção de outra pessoa. Só que, no fundo, a gente está usando também esta capa aí da linguagem, né, para termos algo em comum que muitas vezes também não temos. Né? Assim, na realidade, né, na natureza crua, a gente não tem algo necessariamente em comum, mas a linguagem ela também cria esta espécie de, entre aspas, identidade ou igualdade, né, que, na verdade, não existem nas coisas. Né? O próprio conceito mesmo, ele traduz isso. Quer dizer, um conceito cavalo. Né? Ele faz a gente imaginar que existe o cavalo, mas não existe o cavalo, só existem cavalos no mundo. Né? O cavalo existe. É só um nome, é só uma palavra para identificar, né, um universal que identifica os particulares. Mas o que existe na realidade são os particulares. Não é o cavalo. Né? Isso aí não existe. Então, né, o que existe é o animal real de carne e osso ali. Né? O cavalo não existe. Então, desse mesmo modo, quando a gente começa a pensar nesse fundamento da linguagem, começa a elevar ele para esta outra questão, que é como isso faz a gente expressar aquilo que a gente chama de verdade, a gente vai perceber que na própria linguagem ela já carrega esses elementos que a tornam como uma espécie de máscara, né? E, portanto, a própria verdade, quando ela expressa, supondo que ela possa ser de fato expressada por um momento, ela já é expressa por meio de uma máscara, né? Que está implícita na própria questão da linguagem, que contém em si também essa questão, como eu disse ali, da estética. Então é por isso que eu associo ali a questão de ciência e artístico. Né? Porque mesmo a linguagem científica pretende muitas vezes que pretende ser completamente direta, ela está se usando sim de elementos retóricos e estéticos. E isso aí faz com que ela crie uma máscara também. Né? Tanto é que muitas vezes o próprio cientista ele não está expressando ele ele em si, certo? Ele tem que se usar de todo um aparato ali para ele talvez conseguir expressar algo que ele julga que é ele que encontrou. Né? Mas para isso ele tem que criar toda uma atmosfera ali que é uma certa máscara. Né? Para ele dizer ali no fundo uma coisinha só que é uma verdade que ele próprio pode ter encontrado. Certo? Mas para isso ele tem que criar muitos outros elementos em volta disso, né, através da linguagem, da diante, certo? Claro, isso colocando aí a questão da linguagem, né? É apenas um exemplo também. Por quê? Porque quando a gente pensa em outras coisas, também podem ser elevadas para compreendermos essa frase. Podemos pensar segundo outras perspectivas. Por exemplo, né, de que essa máscara, na verdade, ela pode ser uma condução social bem mais aceita que a maioria. Então, por exemplo, para a gente dizer a verdade, para a gente chegar para uma pessoa, por exemplo, e dizer a verdade, muitas vezes o que a gente vai ter que estar envolto ali? A gente tem que estar envolto a convenções sociais. E convenções sociais, como a gente sabe, são questões que dissimulam algo. Né? E o que dissimula também pode ser tido enquanto uma espécie de máscara, certo? Para ocultar outra coisa. Então, quando a gente pensa que mesmo os hábitos humanos e essas convenções sociais, elas geram essas dissimulações que, por sua vez, podem ser interpretadas como máscaras, né? Sempre quando a gente vai também expressar esta suposta verdade para outras pessoas, a gente está levando em conta convenções e hábitos, né? Questões sociais ali que a gente não pode ultrapassar em demasia, né? Digamos assim. Às vezes até mesmo como hábito, né? A gente não pode simplesmente quebrar todos os hábitos e se expressar de um modo completamente selvagem, por exemplo. Né? A gente sempre vai seguir algum tipo de ritual ali, né? Para, por exemplo, nos movimentarmos, né? Para a gente entrar dentro de determinado ambiente.
Então você quer dizer a verdade, mas você precisa de fazer um tanto de coisa que na verdade vão ser pré-condições para aquilo ali. Ou seja, mesmo para dizer essa verdade você precisa de uma máscara. Né? Então isso pode ser levado para vários campos nesse pensamento, na verdade. Aí ele está exposto de um modo genérico, né? Mas quando a gente para pensar, ele é na verdade passível, né, de ser elencado para muitas áreas diferentes assim da vida, né? Enfim, né? Então foi isso, né, que quis aí expressar com vocês hoje. E claro, poderia aí trabalhar outras perspectivas, né, colocar esses outros pontos também que podemos associar a esta frase, mas deixo aí para vocês também, né, trabalharem a questão do imaginário, e cada um pode interpretar ao seu próprio modo e trazer para a sua própria experiência de vida. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Deixem aí críticas, sugestões, comentários e daí em diante para a gente ir pensando essas questões. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ler as outras frases, aforismos e daí em diante internas a este artigo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.